Oi, pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho só para dizer que eu tive um probleminha no áudio quando eu gravei, que ficou com alguns ruídos de fundo. Eu peço mil desculpas, vou procurar fazer melhor da próxima vez. Como eu já tinha gravado, não tinha muito o que fazer. Peço por gentileza que vocês ignorem esses ruídos, tá bom? Eu fiz com todo o amor do mundo esse vídeo, espero que vocês gostem. Oi, tudo bem? Eu estou aqui para mostrar um pouquinho então do caderno que eu estou usando para Bullet Journal agora, a partir de janeiro de 2020. Eu já fiz um vídeo com uma resenha do caderno em si, da marca, do modelo, dei uma folheada nele, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou em algum outro lugar aqui na tela para você ver essa resenha se você ainda não viu. No vídeo de hoje, eu quero mostrar como eu configurei o meu Bullet Journal para usar agora, em janeiro de 2020. E a previsão é que eu use esse Bullet Journal, esse caderno, durante esse primeiro trimestre, que geralmente é o tempo que dura cada um dos meus cadernos, 3 meses. Se você tem curiosidade para ver como eu usei no ano passado, em 2019, eu montei um painel no Pinterest com imagens dos 3 cadernos que eu acabei usando no ano passado. Sim, foram 3. Então, eles duraram uma média de 3 meses, sim. Só que no segundo semestre, eu dei uma mudada um pouco no estilo como eu usava o Bullet Journal e acabei usando um caderno maior e durante mais tempo também. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você ver essas fotinhos, esse painel no Pinterest que eu criei com fotos dos meus bullet journals de 2019. Eu acabei criando um para 2020 também, que eu vou atualizar de tempos em tempos à medida que eu for postando. Vou deixar o link aqui embaixo também para você ver. E eu já tenho um post no blog onde eu compilei essas imagens e também descrevi o que eu coloquei em cada uma delas. Então, se você preferir ler, ouvir ou assistir esse vídeo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Bom, no vídeo que eu publiquei aqui no YouTube fazendo uma resenha do caderno que eu tô usando agora, eu falei a marca dele, gente, desculpa, eu não sei pronunciar, é Leuchtturm 1917 é o modelo, é um caderno que é muito usado pelas gringas aí, que tem canais sobre bullet journal aqui no YouTube, e eu nunca tinha usado, e na minha última viagem para fora eu acabei comprando 2 modelos dele. Esse modelo que eu tô usando é oficial, entre aspas, do Bullet Journal, porque ele tem escrito Bullet Journal na capa, ele traz recomendações dentro, então eu achei que seria um caderno bem legal de usar, até para mostrar para vocês aqui no canal, porque eu acho que não vende aqui no Brasil, pelo que eu pesquisei, acho que só importando mesmo, mas não vende normalmente, não é um Moleskine, por exemplo, que você vai em uma loja como a Calunga ou em alguma livraria e você encontra Moleskine. Infelizmente, não encontro esse caderno com a mesma facilidade, só importado mesmo. Então, eu achei que seria legal fazer um vídeo mostrando. Então, nesse vídeo resenha eu mostrei. E aqui, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar como que eu configurei para usar agora a partir de janeiro. E eu tô colocando assim em formato de foto, porque eu tive que borrar algumas partes, né? Se eu fosse folhear, eu não conseguiria fazer isso em vídeo. Pelo menos por enquanto, eu ainda não sei como fazer. Mas dá pra ver bem. Eu vou tentar fechar em detalhes e tudo mais para ficar o vídeo mais completo possível para vocês. E para quem tem alguma dificuldade visual, alguma deficiência visual, eu vou descrever da melhor maneira possível o que está sendo mostrado na tela, tá bom? Bem, então, como que eu configurei o meu Bullet Journal para este ano? Este modelo de caderno que eu estou usando tem logo na contracapa dele, na parte de dentro assim da capa, tem o que eles chamam de key. Eles quem, né? O Ryder Carroll, que inventou o Bullet Journal, o método, e o pessoal dessa marca de cadernos. Então, eles colocaram aqui os ícones utilizados nos bullets. E daí são os ícones tradicionais do método Bullet Journal. E eu sempre usei, eu gosto de usar o mais perto possível do que o autor propõe, porque eu acredito que ele estudou e praticou e experimentou muito para chegar nessa conclusão. Então, quando é uma tarefa, é um pontinho. Quando eu concluir a tarefa, eu faço um X em cima desse pontinho. Quando ela foi adiada para frente, eu coloco aquele sinalzinho de mais. E quando ela foi reagendada para o log do futuro, eu coloco aquele sinalzinho de menos. Quando for só uma anotação, uma informação, eu coloco um hífen. Quando é um evento, eu coloco um círculo. Quando ela foi cancelada ou se tornou irrelevante, eu risco. E aí tem alguns ícones adicionais, que aí eu vou personalizando, mas 2 deles são de acordo com o que o Ryder recomenda mesmo no método. O primeiro é o de prioridade, que eu faço um asterisco.
ao lado da tarefa ou do evento, enfim. E o outro é um ponto de exclamação para o que for inspirador. Então, também faço dessa maneira, como ele recomenda, como ele sugere, na verdade. E aí eu tenho outros 2 personalizados. Um é um coraçãozinho que, às vezes, acontece alguma coisa no meu dia a dia que eu acho muito fofinho, ou, sei lá, o Paul, meu filho, fez alguma coisa que eu achei legal e eu gosto de colocar um coraçãozinho quando é algo assim. Um leitor do blog me agradeceu de uma maneira super bonitinha, então eu gosto de fazer esse registro e colocar um coraçãozinho do lado. E o último que está aqui é uma linha na diagonal falando processado para o sistema. O que acontece? Eu uso o método GTD conciliado com o método Bullet Journal e eles têm algumas diferenças, né? Eu já escrevi um post para o blog, vou deixar linkado aqui embaixo na descrição também, falando sobre as maneiras como você pode conciliar o método Bullet Journal com o método GTD. Eu digo assim, que mesmo eu que uso já o GTD há muitos anos, eu considero um desafio conciliar os dois, porque eles têm alguns pontos que diferem muito entre si. Por exemplo, a orientação do método Bullet Journal é de você reescrever as tarefas que você precisa fazer dia após dia, aquelas que você não concluiu. E no GTD, a gente não faz essa priorização necessariamente por dia, né? A gente tem o calendário, a gente tem as próximas ações. Então, como que eu tenho utilizado o Bullet Journal junto com o GTD? Eu pretendo sim gravar um vídeo falando mais sobre essas 3 maneiras, como eu comentei no post no blog. Acho que em vídeo também é legal gravar. Ainda não gravei, mas prometo gravar, tá? Mas, de modo geral, eu tenho usado o Bullet Journal só para captura e registro de atividades que eu fiz, acontecimentos e tudo mais. E aí, de um dia para o outro, eu gosto de processar essa captura, como é uma boa prática do GTD, e aqueles itens que, depois que eu esclareci, viraram próximas ações, por exemplo, eu jogo no meu sistema, nas minhas listas de próximas ações que eu estou utilizando no Trello. Então, suponhamos que de um dia para o outro eu tenha anotado assim que eu precisava, sei lá, lavar roupa em casa. Exemplo bem simples. E eu não fiz de um dia para o outro. Quando eu vou processar o meu log diário e vejo isso aí, eu falo, lavar roupa. Não fiz e talvez não pretenda fazer hoje. Então, eu não vou passar para o meu dia de hoje no Bullet Journal. Eu vou processar para o meu sistema e coloco lá na minha lista de próximas ações. E toda vez que eu faço isso, então, eu faço esse risquinho na diagonal para dizer que aquela próxima ação passou para o meu sistema e não está no Bullet Journal. Foi a melhor maneira que eu encontrei de fazer. Eu estou me dando muito bem com essa forma, sabe? Mas eu prometo falar mais sobre ela daqui para frente. Bom, aí aqui do lado eu tenho o nome, o contato, eu omiti por motivos óbvios, né? E tem um login do Vida Organizada, que é o meu trabalho, então estou super feliz com essa configuração. Bem, aí, logo na sequência, eu imprimi da agenda do Google os meses de 2020 para ter uma visão geral do ano para colocar nessa página. Eu quis fazer uma gracinha e cortar meio fora de padrão, assim, para ficar diferente, só que no final das contas eu não gostei muito do resultado, ficou parecendo que eu errei na hora de cortar, não ficou parecendo que foi intencional, mas tudo bem, tá tudo certo, feito é melhor que o perfeito não feito, não é? Então eu coloquei aqui os 12 meses do ano porque eu gosto de ter uma visão geral de forma fácil de acessar. Por quê? Várias vezes ao longo do ano eu tenho que ver, dia 25 de maio cai no final de semana. Então, para não ter que abrir celular, ficar procurando na agenda, eu gosto de ter essa visão geral, me ajuda bastante de calendário aqui, né? Tudo bem, então é importante ter essa visão do ano sempre que eu precisar. E aí nas páginas seguintes eu tenho o log do futuro. E lá no vídeo resenha do caderno eu tinha comentado que eu estranhei que só tem 4 páginas para o log do futuro, porque eu costumo sempre deixar pelo menos uma página para cada mês, porque eu anoto bastante coisa. E aí eu falei, puxa, como é que eu vou fazer? E aí eu gostei muito da decisão que eu cheguei com relação a isso, que foi organizar por trimestres. Então, se eu tenho 4 páginas, são 4 trimestres no ano, né? Então, na primeira página tem só fevereiro e março, que são os meses deste trimestre. Janeiro eu vou colocar no log do mês, que já está acontecendo. E aí os outros eu dividi pelos outros trimestres. Então, na outra página tem abril, maio e junho, na outra tem julho, agosto, setembro, na outra tem outubro, novembro e dezembro. E aí eu dividi a página em 3 meses cada uma, para quem não estiver conseguindo enxergar. E eu coloquei um espaço maior para os últimos meses de cada trimestre sempre, porque são os meses que eu costumo ter mais coisas mesmo. Como eu faço meu planejamento do ano e depois do trimestre,
Então, para mim, funciona bem assim. Eu acho que ficou bom, especialmente no primeiro trimestre, que tem fevereiro e março, que como são os meses mais próximos, eu vou ter mais coisas. Inclusive, nesse momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, o de fevereiro tá cheio já. Mas tudo bem, faz parte. E aí, na sequência, eu fiz uma coisa que eu adoro ter no meu bullet journal, que é ter a visão geral do ano, não com relação às datas, como estava lá no começo, mas um resumo do meu planejamento do ano. Quando eu desenvolvi aquele workshop que eu já comentei com vocês aqui, que é um workshop de planejamento de vida, a gente faz uma série de atividades que resultam nesse planejamento do ano. E aí todo esse resultado está mostrado aqui. É complicado para eu resumir, complicado para mim, né? Para resumir aqui em um vídeo tão curto, que na verdade vai ficar grande, porque é um vídeo de demonstração, né? Como que eu faço esse planejamento? Eu estou desenhando uma versão online desse curso que o pessoal da turma do Organize-se em 2020 já vai receber esse ano, mas eu pretendo lançá-lo em separado também, tá? Então, se você tiver interesse, fica de olho, eu vou divulgar aqui no canal quando isso acontecer. Bom, e aí o que acontece? Eu tenho essa visão geral do ano que eu considero muito essencial, porque assim eu consigo ver tudo que eu coloquei nesse planejamento em um panorama mais geral. Então eu coloco aqui qual é o meu lema do ano, tá ali em cima naquela caixinha amarela, que é confiar mais em mim, no meu trabalho. Aí eu tenho as minhas 5 prioridades definidas para 2020. Eu já tenho um post no blog explicando cada uma delas, vou deixar linkado aqui embaixo também. Eu também tenho post sobre o lema do ano, vou deixar aqui para quem tiver interesse em ver como eu faço. Tem vídeo aqui no canal já falando também, tá? Eu tenho a minha área de foco esse ano é espiritualidade, daí eu coloquei alguns pontos aqui embaixo que para mim são importantes prestar atenção, que é a questão da paciência, disciplina moral, compaixão, iluminação. Eu colocaria também questões de trato ao alto apreço, que eu tenho até um projeto com relação a isso que eu acho importante. Enfim, outro assunto, não vou me estender muito em cada um desses tópicos aqui. Eu fiz um curso muito legal da Vanice Bonavigo, do Armazém da Energia, que fala sobre as energias que regem 2020. E aí eu coloquei algumas delas aqui que para mim são importantes. Então, numerologia é um ano 4, a cor verde, astrologia, tarô, enfim. Quem quiser saber mais, eu vou deixar o link do curso da Van aqui embaixo. É bem legal. Para quem gosta assim de esoterismo e tal, é bacana. Eu coloquei os diversos focos para as áreas da minha vida. Então, qual vai ser meu foco em termos de hobby? Vai ser culinária, foco emocional, foco em finanças e em estudos. Enfim, acho que isso aqui me ajuda a ter em vista o que é prioridade em cada uma das áreas. E aí na página do lado eu coloquei meus objetivos. Eu não costumo trabalhar com objetivos necessariamente para o ano em questão, mas sim objetivos de curto, médio e longo prazo. Esses objetivos que estão aqui são objetivos de curto prazo, que significa que eu tenho até 2 anos para concluí-los. E eles estão apagadinhos porque eu não gosto de ficar falando quais são os objetivos, que eu acho que isso dispersa as energias. Eu prefiro falar depois que eu concluí, depois que eu alcancei os objetivos. Mas o primeiro deles é um objetivo que, para mim, vai fazer com que todos os outros derivem dele. Então, é um objetivo que eu quero até dezembro de 2020 mesmo. É uma meta financeira que tem a ver com trabalho também. E eu alcançando essa meta, né, esse objetivo, na verdade, ele vai me ajudar a conquistar outros também. Os outros 2, um é de família, relacionado a uma coisa que a gente quer fazer, e um outro é pessoal, voltado para a espiritualidade. E aí eu fiz algumas anotações aqui embaixo falando alguns cenários que para mim são interessantes também em termos de objetivos, que é com relação à saúde, que eu tô no meio de uma transição de saúde, assim, né, depois da cirurgia bariátrica, na transição pro veganismo, aprendendo mais sobre a medicina indiana do Ayurveda, yoga, enfim. Tô num processo, então para mim é continuar esse processo. E eu também fiz uma anotação aqui dizendo que eu quero simplesmente concluir logo o meu mestrado, não estou pensando em doutorado por enquanto, eu quero fazer, mas não agora. Eu quero focar em outras coisas esse ano, mas eu achei importante escrever isso aqui para eu não me esquecer. Aí aqui embaixo eu coloquei 2 campos, que são o que eu vou fazer, o que eu quero fazer depois de alcançar aquela meta importante que eu falei, e coisas que eu gostaria de fazer se der. Então, algumas coisinhas que eu coloquei aqui pro meu ano, uma delas eu até já fiz e uma eu cancelei, que falei, não, isso aqui não vai rolar. Que era uma viagem que eu ia fazer, falei, não, deixa pra lá, esse ano não vai ser necessário. Bom, e daí aqui embaixo eu tenho metas para as 3 redes sociais principais que eu tenho trabalhado, assim, além
do blog, tudo que é a meta de número de seguidores no Telegram, no Instagram e no YouTube. Então isso é uma maneira legal de acompanhar. E a ideia dessa visão geral aqui do ano é provavelmente transferi-la para os próximos bullet journals do ano, porque aí eu aproveito para fazer uma revisão dela, eu acho bem interessante migrar. Não é toda a coleção que eu migro de um bullet para o outro, mas essa eu acho que é legal. Aí na sequência eu tenho o planejamento geral dos 4 trimestres do ano. Aqui eu coloquei só os eventos relacionados aos 4 trimestres, eventos que eu já sei que vão acontecer, então casamento de amigos, as estações do ano, viagens, férias, eventos. Então a ideia é só ter uma noção do volume mesmo que eu vou ter em cada um dos trimestres, e essa visão de cada trimestre me ajuda muito no planejamento do mês, que é uma coisa que a gente também aprende nesse workshop de planejamento de vida que eu falei pra vocês. Bom, aí sim eu chego no log do mês. Eu gosto de todo o log do mês, quando eu abro o log do mês, né, eu coloco uma fitinha washi tape, aquela fitinha decorada, estampada, na bordinha da página, que é pra conseguir abrir fácil. Então, até talvez para quem tenha dificuldade visual isso pode ser interessante, porque você cria uma coisa tátil ali para você saber quando que tem a divisão do mês. E aí eu abro o log do mês. Eu não gosto de fazer isso como planejamento, eu não listo aqui as coisas que eu vou ter, eu gosto de ir listando à medida que elas forem acontecendo, para ser tipo um registro do mês mesmo. E aí na página ao lado eu tenho Big Rocks, que é um termo usado bastante em produtividade, que é com relação a você colocar as grandes pedras na sua vida antes das pequenas. Que se você começar enchendo sua jarrinha com as pedras pequenas, quando você for colocar as pedras grandes, elas não vão caber. Então é uma analogia que existe em produtividade que eu gosto bastante. E aqui então são minhas Big Rocks. Não são necessariamente projetos, podem ser marcos de projetos maiores, podem ser acontecimentos. Então, por exemplo, em janeiro eu tenho aniversário tanto do meu marido quanto da minha mãe. Não são projetos, são datas apenas, mas que eu acho importante observar. Eu tenho um evento aqui que é um planejamento da Cal Daniel. Eu tenho o início da segunda turma do meu curso. Eu tenho o tema que eu vou abordar no blog, que é casa minimalista. Então, são temas, tópicos importantes de observar ali ao longo do mês. Alguns são projetos, como eu falei, enfim. E eu gosto de ter essa visão geral dessas Big Rocks, porque eu olho todos os dias para ver se eu estou trabalhando para concluí-las, né? Bom, e além disso, eu tenho algumas outras páginas que eu vou fazer em cada um dos meses, pelo menos eu pretendo fazer. Essas 2 coleções aqui que vem na sequência são muito úteis para mim. Eu não uso tantas coleções mensais, assim como geralmente o pessoal faz nesses vídeos de Playing With Me, mas essas 2 aqui funcionam super para mim. A primeira delas é com relação ao Mood Tracker, que é uma página onde eu faço uns desenhinhos que tem a ver com o mês em questão. Em dezembro eu fiz a árvore de Natal, aqui em janeiro tenho nuvenzinhas. E aí eu fiz também as legendas, né? Então eu tentei reduzir, e eu acho que eu reduzi demais, ficou um pouco simplista. Acho que no próximo mês eu vou tentar mudar um pouquinho. Mas eu coloquei, né? Feliz, triste, meio doente, meio ruim, estressada, ansiosa ou cansada, e nada de especial. São as 5 categorias de dias. E a ideia é, no dia, quando eu abro o meu bullet journal, eu penso no meu dia anterior, tiro uma média dele e daí pinto a nuvenzinha de acordo com a cor da legenda. Eu gosto de fazer isso, acho que é um exercício bacana de tentar resumir como foi o meu dia, por mais que tem dias que a gente passa por todas essas sensações descritas aqui, mas eu acho que é um exercício legal, uma reflexão legal. Vocês podem ver que eu repeti o 17, foi sem querer, mas tudo bem. E aí na página ao lado eu tenho finanças, tanto separadas pessoais quanto da empresa. É uma página, apesar de eu controlar os meus prazos, tudo de pagamentos pela agenda do Google, eu gosto de ter essa página aqui, eu não sei porquê, mas o fato de escrever me ajuda muito. Aí eu tenho, então, as contas pessoais da empresa que eu tenho que pagar, e aí eu vou anotando outras coisas. Então, o total de notas fiscais de dezembro, outros gastos que eu vou tendo, então, compras que eu fiz, eu gosto de registrar aqui. É uma página muito útil para mim. E na sequência, eu tenho uma ideia nova. Eu pensei que seria legal todo mês ter uma sessão que eu tô chamando de check-in. O que é o check-in? Por quê?
Tradicionalmente, eu já faço todo mês uma revisão das áreas da minha vida por causa do GTD. Então, eu achei que seria bacana fazer um registro dessa análise todo mês no meu bullet journal. Eu desenhei, então, a roda da vida. Você pode fazer com um compasso, com as áreas da vida que eu quero analisar. E essa roda da vida é uma ferramenta super comum, gente, no coaching, tá? Em qualquer processo de coaching. Se você digitar a roda da vida na busca de imagens do Google, você vai encontrar várias bem parecidas com essa aqui que eu tô usando e outros modelos. Então, assim, é uma ferramenta bem comum, tá? Então, eu fiz esse desenho da roda da vida e daí eu pintei de acordo com a nota que eu dava em termos de nível de satisfação para cada uma dessas áreas quando eu começava o mês. Eu achei que seria uma forma legal de registrar como eu estava me sentindo. E embaixo eu escrevo alguns apontamentos sobre por que eu dei essa nota para cada uma das áreas. Achei bem legal, que é uma maneira de diário, né, focado, assim como que eu tô me sentindo no primeiro dia do mês. E aí na página seguinte eu coloquei uma coisa que, se eu não me engano, o Ryder Carroll sugere no livro quando ele faz a transição de um caderno de um ano para o outro. Mas eu vou tentar fazer mês a mês. Eu acho que vai funcionar, que é falar o que funcionou no último mês para mim, o que não funcionou na minha vida, o que eu quero mais para minha vida em janeiro, né, esse mês, e o que eu quero menos. Então, tá sendo bem legal fazer esse exercício. Eu acho que vai ser bacana fazer todo mês, porque é uma análise geral de como eu me sinto. E bom, e aí na sequência começa o log diário. Eu simplesmente, vocês podem ver que eu sou bem minimalista, apesar de usar canetinha colorida, adesivinho, de vez em quando fazer uns desenhinhos. De modo geral, especialmente no log diário, é muito minimalista. Eu coloco o dia, mês, ano e o dia da semana. Às vezes eu coloco também a temperatura, porque eu gosto de ter isso registrado. E se eu estiver viajando, eu coloco a cidade que eu tô também. Aqui, no caso, não tem isso, mas porque eu ainda não viajei esse mês. Mas olha só, daí aqui tá um exemplo como eu uso log diário. Então eu uso simplesmente para captura e registro das atividades ao longo de um dia. E eu também mostrei aqui uma coleção super simples que eu criei quando eu tava planejando o armário cápsula de verão, que eu acabei deixando para fazer em janeiro mesmo, porque no final de dezembro eu viajei, e daí quando eu voltei eu fiz outras coisas, só agora eu fui planejar o armário cápsula de janeiro não, de verão, né? Então, só para mostrar como fica bem simples. E é aquilo, criou uma coleção, ela vai lá pro seu índice. E eu trouxe outro exemplo de log diário aqui, porque eu tô fazendo uma tentativa de trazer pro Bullet Journal os registros de aulas e reuniões mais curtinhas que eu tenho feito, porque antes eu tava usando o Commonplace Book para isso, especialmente aulas, e eu percebi que nem sempre era o caso. Às vezes eu queria só fazer o registro ali enquanto eu estava, por exemplo, aqui foi uma palestra, uma aula que eu vi de um monge no centro budista, e eu achei que seria legal fazer as anotações aqui mesmo, porque às vezes eu vou lembrando de coisas que eu quero fazer, e quando eu estava anotando no Commonplace Book, eu tinha que sair dele, abrir o Bullet Journal. Então eu achei que, assim, ainda tô fazendo uma tentativa de divisão, não tem nada definitivo. Eu até prometo gravar um outro vídeo falando mais sobre isso quando eu tiver isso mais definido. Mas de modo geral eu uso esses dois cadernos, né, no meu dia a dia, o Bullet Journal para gerenciamento ali do que entra, do que sai diariamente, do registro do meu dia a dia mesmo, e o Commonplace Book é mais para textos, escritas, aprendizados, fichamentos, né? Então é outra pegada. Tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o Commonplace Book, acho que é um vídeo que vale a pena assistir, ouvir. E é isso, quando eu tiver mais coisas a respeito, eu vou postar aqui. E é assim que eu tenho usado, gente. É bem simples como eu uso, especialmente o log diário, é bem minimalista. Como eu comentei sobre essa questão de conciliar com o GTD, eu uso essencialmente para captura e para registro do que eu vou fazendo ao longo do dia. Então, sempre que acontece algo legal, eu tenho esse cuidado de registrar, porque eu quero que o Bullet Journal, como o Ryder fala, né, ele seja um livro escrito por mim mesma sobre a minha vida, para eu ir guardando e revisar daqui a alguns anos. É como se fosse um diário, só que feito de uma forma mais prática, através de bullets e não escrita de textos, né? Então, eu gosto bastante do teor do Bullet Journal, do propósito dele, e é assim que eu tenho usado, conciliando com o GTD. Tem funcionado muito bem para mim, tá? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro como que eu uso meu Bullet Journal, como que eu configurei esse caderno para usar agora em janeiro de 2020. E aí, quando eu tiver um novo caderno, eu mostro para vocês. E aproveitem para me seguir no Pinterest. Eu coloquei lá um painel, então, com as fotos dos cadernos do ano passado. Vou postar os cadernos deste ano também no mural que eu já criei. Já tem algumas fotinhos lá. Você pode acompanhar.
E à medida que for atualizando, você vai ver nas atualizações se você me seguir por lá, tá bom? Se você ainda não estiver inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Eu falo bastante sobre Bullet Journal, sobre GTD e outros métodos aqui de organização, de produtividade. Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. E aí a gente vai trocando figurinhas, tá bom? Um abraço!